Então, boa tarde a Não, tudo todos. bem. Boa tarde a todos. Esse é mais um evento do Grupo Empreendedores Vencedores. Vamos começar. Hoje o nosso bate-papo vai ser com a Andréia Santos, que atua como consultora e formadora na área de gestão, com a utilização do Excel como ferramenta de controle e análise. Vou passar a palavra para a Andréia, que hoje vem com um tema muito interessante, eu acho que para todos. Então tá, sejam todos muito bem-vindos, né? A ideia aqui é realmente o bate-papo. Quem já me conhece, quem faz aula comigo, quem está fazendo aula online hoje em dia de Excel, sabe que a melhor coisa é quando vocês interferem, né? Assim, tipo, ei, para aí, o que tu fez nessa célula? Não estou entendendo esse conceito. Por favor, não fiquem quietinhos. Abram seu microfone e vamos lá, tá bem? Vou partilhar aqui a minha tela, ou o meu ecrã, como a gente diz aqui em Portugal, né? Às vezes vocês vão ver quem recebeu hoje meu e-mail, viu que eu disse um ficheiro, daí disse entre parênteses arquivos, porque a gente vai tropicalizando, né? Estando em Portugal, o mais difícil para mim até hoje é quando eu digo registro, porque para nós aqui não tem o R em Portugal, não é registro. Então, quando eu estou falando num banco de dados, eu tenho que dizer, são diversos registros, e isso para mim é mais complicado, mais até do que o aluguer. Ok, então vocês já sabem que podem, né, falar a qualquer momento. Só uma breve apresentação. Eu hoje sou consultora através da Maior Impacto, que é a minha empresa. Às vezes eu vou estar olhando para cá porque esse monitor é maior do que onde eu tenho a câmera, tá? E eu utilizo então o Excel como ferramenta para armazenamento, tratamento e gestão da informação. Vocês podem me encontrar nesses contatos que vocês receberam também nessa planilhinha Excel, e a Priscila daqui a pouco, de vez em quando, ela vai colocar também os links no chat. Eu, além disso, sou a idealizadora, junto com a Priscila, do grupo Empreendedores Vencedores, que é quem patrocina esse evento semanalmente, em que nos encontramos para falar sobre os temas mais diversos de empreendedorismo. Ok? Então, qual a importância de controlarmos os custos? Gente, é muito, muito, muito comum todos os empresários se preocupar com os gastos da empresa. Porém, é muito difícil a gente achar algum empresário, principalmente o micro e o pequeno empreendedor, que tenham seu sistema de custos, um planejamento dos custos e que principalmente saiba quanto que ele precisa vender efetivamente para pagar os seus custos e para conseguir ficar no zero, no mínimo, né? E aí, a partir daquilo, é que começa a gerar o lucro para a empresa. Então, o Excel nos permite criar um sistema de controle e análise muito específico para cada empresa, independente do tamanho dela. Claro que não vamos falar aí em grandes players, grandes empresas, mas vou dizer, eu hoje tenho consultoria para empresas que faturam muito mensalmente, que eu nem imaginava que pudesse ter tão poucos controles, tá? Os gastos, quando a gente fala neles, dividem-se em investimentos, custos, perdas e despesas. Eu hoje não vou falar, eu vou pedir para todo mundo desligar o seu microfone, por enquanto, mas pode ligar quando quiser falar, só porque está dando alguma interferência, tem alguém com um barulhinho a mais. Obrigada, já parou. Então, assim, hoje eu vou... Peço desculpa, Andréia. Oi, Ali, fale, Rui. Tudo bem? Olha, eu Tudo. vou só dizer uma coisa. Se alguém quiser intervir momentaneamente, basta carregar na barra de espaços, mantê-la oprimida e está a falar. No fundo é aquilo que eu estou a fazer agora. O meu áudio está desligado, mas basta-me carregar no botão da barra de espaços e eu estou a falar com toda a gente, ok? Largando, ninguém me ouve. Excelente dica, Rui. Não fazia ideia disso. E olha que eu uso o Zoom quase todos os dias. Obrigada, hein? Boa. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre custos e despesas, tá? Mas só para dizer que dentro dos gastos tem o investimento inicial, é muito importante a gente planear isso quando está iniciando um negócio, e as perdas. O que são as perdas? Às vezes a gente pensa que perda é só para quem trabalha com alimento, né? Eu vou lá e peso 1 quilo de farinha para fazer um bolo, alguma coisa, cai no chão, eu tenho que usar esse 1 quilo de farinha um pouco para colocar em cima da mesa, para rolar a massa, alguma coisa, se for o pão. E esse pouquinho de farinha que está saindo dali, ele é uma perda. Mas não, às vezes a gente tem uma perda mesmo quando o prestador de serviço. Por exemplo, eu faço algum orçamento e por algum motivo eu perco meu orçamento e eu tenho que refazê-lo. É uma perda
de um tempo, de uma hora que é preciosa para mim, tá? E o volume de faturamento que eu preciso vai depender de duas coisas: dos meus custos e despesas e o lucro que eu quero ganhar, tá? Então, vamos lá. Vocês receberam esse modelinho de planilha. Ele está dividido em custos fixos, custos variáveis. Aí eu vou falar um pouquinho de conceito da formação do preço e do ponto de equilíbrio e vamos ver como faz na prática o preço de vendas e o ponto de equilíbrio, tá? Custos fixos são todos os gastos que são periódicos na sua empresa, no seu negócio ou até mesmo na sua casa. E eles não estão relacionados diretamente com o nível de atividade da empresa. Então, eu tenho custos que, mesmo que eu não produza nada ou que eu não venda nenhum serviço durante o mês, ele existe, está lá presente e eu preciso dar conta de pagá-lo num determinado período. Pode ser num mês, no caso de manutenções de equipamentos, por exemplo, pode ser semestral, depende. Mas, assim, é um tipo de gasto que, mesmo que eu não produza nada, eu vou ter esse gasto. Alguém sabe me dar um exemplo aí de gasto que tem na sua empresa, no seu negócio ou na sua casa, que mesmo que não produza nada, ele está ali batendo na porta? A renda, por exemplo? A renda, não tem como fugir dela. O que te chama de renda? Isso justamente eu ia perguntar. Desculpa, renda para nós no Brasil é dinheiro que entra. Aqui renda é o aluguel, é o valor que eu... Vou mudar aqui. Isso, tá. As despesas da empresa, segurança social e etc. Os impostos, os tributos que eu tenho que pagar, né? Claro. Também as contribuições. Boa, quem mais? Apesar de que tem alguns impostos, né? A segurança social foi muito bem trazida, que a segurança social independe do meu volume de vendas e de negócios. Mais ou menos, né? Para gente que é recibo verde para o Brasil é trabalhador autônomo, tá? Para nós que somos autônomos agora, quanto mais a gente fatura, mais paga também o INSS, não, a segurança social, que é o INSS do Brasil. Mas sim, se a gente não faturar nada, tem lá que pagar aqueles 20 euros, por exemplo, por mês, né? 20, né, Rui? É 20 redondo? É, mínimo é 20 euros, sim. 20 euros. Para quem não sabe, o Rui é meu consultor para assuntos aleatórios em termos de contabilidade em Portugal. Às vezes as meninas me pedem, alguém me pede lá no grupo dos empreendedores vencedores, Rui, abre tua câmera, pelo menos para elas saberem como é que tem a cara o consultor, né? Depois pode fechar de novo. Mas o Rui é quem me socorre. Fala, Hector. INI? INI é IPTU. IPTU. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Condomínio, seguro é seguro. Flyers, cartões... os encargos... Não, eu já li todos. Segurança social ali, que para nós é o INSS. Tá. No caso de profissional liberal, tem também o pagamento da mensalidade, das semestralidades para a autarquia da classe. Né? Verdade, eu como contabilista, contadora do Brasil, contabilista aqui, tenho todo ano lá um dinheirinho para o CRC, que não é pouco. Exatamente. Assim como a OAB, né, e outros órgãos. A Ana trabalha com que, Ana? Eu sou advogada no Brasil e em Portugal. Ah, é? Olha, que bom saber. Tá? Depois vem para o nosso grupo de empreendedores vencedores, que a gente precisa muito. Assim. Claro. A gente tem a Gabriela Teles também, que atua em Brasil e Portugal. Pode fazer uma boa parceria contigo, tá? Depois a gente fala. Eu fico às ordens. Ok. Eu não vou ler mais o chat, Pri, continua daí, qualquer coisa que precisar do chat me avisa, tá? Pode deixar que eu estou aqui acompanhando. Ok. Ela falou aluguel do espaço, OAB, OA, CPAs. Isso. Então aqui, gente, na planilha que vocês receberam, vocês vão poder usá-la, né, assim, para qualquer coisa. Então vamos dizer aqui que nós temos que pagar o contabilista. O contabilista seja 120 euros e o contabilista tem que pagar 12 vezes ao ano, né? Tem que pagar os 12 meses. Vou dizer que eu vou contratar um serviço de advogado, já vou fazer aqui que eu vou precisar do advogado, sei lá, a cada trimestre, porque também assim o advogado não tem o acompanhamento como tem o contabilista dos tributos, né? Apesar de que aqui em Portugal é um pouquinho diferente. Em Portugal, não sei se Lenise é administradora ou contadora de Lenise? Deixa eu ver lá. Desculpa, administradora. Administradora, ok. Não, porque aqui não precisa ser contabilista formado para exercer a contabilidade, né?
Aqui, inclusive, só tem um curso de contabilidade no instituto, porque o resto não é como o nosso, que precisa e que tem registro no conselho e tudo mais. Mas, enfim, gente, eu não vou... A Fabiana está falando, né? Porque, assim, ela trabalha remoto. Então, ela tem o valor da conta do telemóvel, o valor do Zoom, que ela não Verdade, tem aí o aluguel, Zoom, mas ela tem esses outros. tem, né? esses outros. Esses devem ser os custos variáveis, talvez, não? Não, o Zoom, por exemplo, é fixo para nós. A gente tem que pagar 13 euros por mês. Então, assim, o Zoom seria aqui, é um serviço contratado, por exemplo. Né? Que seriam nossos 12 euros, 12 meses. Era isso. Desculpa, era isso que eu estava esperando para poder mostrar para vocês. Gente, o que acontece? Aqui dentro, vamos também falar de Excel, né? Aqui dentro nós temos um soma. Vejam, eu dei um F2, ele foi da E10 até o E20, tá? Se eu quiser colocar alguma coisa nova, e isso é uma sacada boa para vocês que vão usar essa planilha, assim, se eu vier aqui na linha depois do 20 e inserir uma linha, o que eu colocar aqui, seja 12 vezes 12, eu posso até copiar a fórmula, copiei e colei a fórmula, porque isso aqui só faz uma multiplicação, né? Qual é o valor unitário vezes quantos meses eu gasto no mês. O problema é que aqui em cima, ele não vai fazer diferença nenhuma. Vejam que se eu colocar 0, ou se eu colocar que são 1.000 euros, lá em cima não está mudando nada. Por quê? Como eu inseri no final, o meu soma não foi até a próxima linha. Então, uma grande sacada, quando vocês estão trabalhando com uma planilha que já está pronta e que tem, por exemplo, um somatório aqui, é vir no meio dela, ou pelo menos na penúltima linha, e aqui sim inserir uma linha. Porque quando eu inserir essa linha aqui, fizer 12 vezes os 12, copiar essa fórmula, vejam que lá em cima já mudou meu valor. Se eu colocar 1.000, opa, vai ficar muito grande meu valor. Tá? Por quê? Porque o somatório, ele consegue saber que eu inseri, se for no meio. Se for no final, abaixo da última linha que ele tinha de controle, ele não faz nada. Tá? Era por isso que eu estava instigando também vocês para me dizerem novas despesas, porque eu queria inserir uma nova aqui para mostrar para vocês isso. Zoom. Não sei mais se o Zoom tem 2 Os, eu acho que tem. Então, sempre essa sacada de fazer no meio. Eu coloquei aqui alguns grupos que para mim faziam sentido em termos gerais. Se vocês forem ver o exemplo que eu já tenho ao lado, eu troquei essas contas. Eu já deixei em ordem alfabética no começo, agora já não está mais, vou deixar de novo, ó, porque para mim eu gosto, eu acho bonitinho. Tá, peraí só que minha barra do Zoom está em cima da onde eu estou classificando. Aqui, vou mandar classificar pela coluna B. Mas não era do Z para o A, era do A para o Z. Ok. Então, está lá. O que eu fiz? Eu aqui estou trabalhando, imaginando que eu vendo bijuterias. A Ana Lúcia está conosco? Como eu diria para meus alunos, Ana Lúcia está entre nós ou já foi desta para melhor? Porque, gente, era muito melhor estar em qualquer lugar do que fazendo aula, né? Só por isso. Então, a Ana Lúcia não está aqui. Mas, enfim, eu pensei na Ana Lúcia e pensei em criar alguma coisa que trabalhe com bijuterias, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer minhas bijuterias em casa. Se eu vou fazer em casa, eu quero que pelo menos o meu negócio absorva 1/3 da água, da luz, do condomínio, do aluguer que eu pago. Porque, afinal de contas, eu não estou alugando um espaço, né? Mas eu estou usando um quarto como ateliê, alguma coisa assim. Então, eu aqui trabalhei dessa forma. Então, eu coloquei, por exemplo, para mim, a água, 1/3 do que eu pago no mês em casa, o combustível, pelo menos um depósito de combustível para eu poder circular, fazer minhas compras, algumas outras coisas de equipamentos e insumos. Deslocações e estadias, não tenho nada, né? Se eu não tenho nada, posso vir retirar isso da planilha. Posso deixar sem nada para depois colocar alguma coisa. Então, assim, vocês podem trabalhar como quiser nessa planilha que ela é livre, ela não tem nada bloqueado, tá? Ferramentas e utensílios, a limpeza, higiene e conforto, porque eu tenho que estar limpando pelo menos lá meu ateliê. E coloquei aqui algumas
despesas. Como é que funciona essa planilha? Para vocês saberem a mecânica dela. Fale. Olha, não coloquei nada em redes sociais. Deveria ter colocado aqui pelo menos 50 euros por mês em redes sociais e aqui pelo menos uns 100 euros 6 meses em marketing Por digital. favor, que é muito importante, André. Pois, desculpa aí, Mariana. Olha, quem já foi meu aluno sabe que eu sou uma pessoa apaixonada por dízima periódica, né? Onde eu ponho a mão, dá uma dízima. Vejam, 33, 33, 33, 33, 33. Eu vou trocar o valor de alguma coisa para tirar essa dízima, porque eu sou traumatizada com isso. Mas é verdade. Então, aqui eu tinha as despesas, eu penso nelas no mês, porque para mim é mais fácil de chegar nesse valor unitário da minha despesa. E aí aqui eu coloquei para multiplicar em quantas vezes ela ocorre no ano. E estou trabalhando então com valor anual e aqui com IVA. Talvez nem todos eles tenham IVA, ou seja, a mesma taxa de IVA, eu só coloquei aqui o IVA exatamente para a gente ter uma forma de saber se eu trabalho com um imposto ou não. Algumas coisas eu poderia tomar crédito de impostos, outras não. Então, assim, para a gente lembrar que dependendo de cada negócio, eu vou ter um tratamento diferente para o imposto. E esse Andréa, fale. Só uma observação. Nós temos várias taxas de IVA Taxas aqui. de, assim. E, portanto, era importante também que as pessoas percebessem, pelo menos quem está aqui em Portugal, que, por exemplo, a água é 6%. Pois, boa, Okay. Rui. A gente pode criar aqui, eu até faço agora e depois mando para vocês. Aqui, taxa do IVA e a gente coloca aqui, por exemplo, 6%. Vou colocar 23% no resto, porque como eu não sei quanto é, mas aí teria que ver um por um desses trabalhos. E em vez de fazer aqui o meu 1,23, que já está direto na minha fórmula, eu vou fazer, abre parênteses, 1 mais o que tiver colocado lá na coluna A. Tá? Ó, já deu uma diferença no meu imposto. Se a gente chegar à conclusão de que a eletricidade tem 10%, por exemplo, vem aqui... 6% também. É 10? 6? Sim. Ó, vou colocar os 6%, ele vai mudar meus 590 já automático. Tá? Muito bem, obrigado, Rui, que nos lembrou aí das taxas. Depois eu... Ideia? Oi. Fala. É o Hector. Não, deixa eu te falar uma coisa assim, ó. Eu tenho sempre uma curiosidade na prática, e aí eu sei que tu trabalhou bastante com isso. Eu vi que tem alguma coisa que é forecast, né? E uma coisa que é realidade. Sim. E como é que tu acumula, por exemplo, vamos dizer combustíveis, tá? Vamos dizer que tu tem um gasto diário de combustível, tá? Tu costuma fazer uma planilha por dia, por mês, por semana, conforme o teu volume? O que tu recomenda? Não sei se vai falar isso mais para frente, depois. Não, eu até não cheguei a fazer isso porque eu não entro no fluxo de caixa. O fluxo de caixa seria um outro módulo. Aí sim, o fluxo de caixa eu registro por dia. Aqui a gente está fazendo e aí tu traz para cá. Aí do fluxo traz para cá. Isso, porque tu vai ver depois aqui a gente pode levar daqui esse forecast para lá, tá? Porque assim, o grande objetivo daqui é eu conseguir fazer uma previsão dos meus custos aqui. Se eu já tenho um fluxo de caixa, eu consigo ir buscar do próprio realizado. Se eu não tenho, eu estou fazendo uma previsão só. E se eu tenho busca do fluxo de caixa, mesmo assim eu tenho ainda que provisionar isso com algumas diferenças, né? Claro que, por exemplo, esse ano ninguém provisionou uma pandemia, né? Mas, enfim, a gente sempre sabe alguma coisinha de que vai acontecer no próximo ano, ou no próximo período. Mas aqui, realmente, é uma previsão. Eu ainda não estou com um fluxo de caixa para colocar realizado. Mas vamos dizer, se está tudo correndo normal, do fluxo de caixa tu traz para cá. Eu normalmente levo daqui para o fluxo de caixa. Tá, mas tá, tudo bem. Mas, por exemplo, combustíveis, tu vai pegar do fluxo de caixa e trazer para cá. Se eu for... Não, eu aqui, por exemplo... Tu pode fazer isso, tu pode trabalhar isso aqui como um forecast ou como um realizado. Eu trabalho isso aqui, por exemplo, como um forecast, porque eu tenho uma versão só de forecast, ano, para levar para lá. Se eu tiver que trazer o fluxo de caixa para cá, eu tenho que trazer 365 dias de registro, se a empresa trabalha com um diário. Então, é mais fácil eu finalizar um ano e levar um forecast para lá do que trazer todo o fluxo de caixa para cá. Gente, isso que aí tu também limita o gasto, né? Isso. O que o Hector está perguntando é muito importante. Tem duas coisas aqui fantásticas no que ele está perguntando. Primeiro como a gente começa a pensar e estruturar um sistema dentro da empresa, né? E aí começam o que é mais o custo-benefício. Ou seja, é mais fácil eu carregar
um orçamento, um forecast, né, um budget fechado para dentro do que eu vou trabalhar com realizado? Ou é mais fácil eu trazer o realizado para cá? É mais fácil levar daqui para lá, porque é volume de dado diferente. E qual é a importância de eu levar esse forecast daqui para lá? É realmente eu ter uma medição e uma comparação. A gente tem uma frasezinha célebre na administração que é: o que não pode ser medido não pode ser controlado. Então, se eu não sei que o meu gasto, que eu estou esperando, porque aqui nós vamos ver que a gente vai chegar a um ponto e vai dizer assim, o meu faturamento no ano vai ter que ser 60 mil para poder dar conta de tudo que eu quero. E se eu deixei lá, que esse 60 mil ficou lá, fiquei com 60 mil na cabeça, e vou para o meu realizado e esqueço que quem formou os 60 mil dizia com tanque de combustível por mês só, é só 50 euros, você não pode gastar um por semana. Se eu começar a gastar um por semana lá, sem ter o forecast, sem ter a comparação, sem ter o balizamento, não adianta eu chegar em 60 mil no final do ano que eu não vou ter lucro. Eu só vou conseguir atingir o lucro se o meu realizado no dia a dia eu tiver muito em conta tudo que eu usei como base para chegar no meu faturamento que eu espero, tá? Muito boa colocação, Hector. Deixa eu dar uma outra dica de Excel aqui. Priscila, por favor, te antena nisso, que isso é muito bom para o teu dia a dia aí. O que acontece, gente? Olha só, isso aqui é uma planilha de Excel muito simples, não tem fórmula mirabolante nenhuma. É assim, eu digitei números aqui e aqui eu multipliquei, né? Valor pela quantidade. Aqui eu tive que fazer um somatório. E assim eu fiz somatórios em cada um dos meus grupos, né? Olha, somatório, somatório, somatório. Todos eles têm somatório. Se tivesse acontecido como aquele zoom que eu coloquei aqui embaixo, lembra que a primeira vez eu fiz uma tentativa aqui embaixo e não estava mais pegando no somatório. É muito fácil da gente seguir com um erro para frente, porque existem erros que dão erro, né? ND, erro, não sei o quê. E tem erros que são erros disfarçados. Por exemplo, não somar não é um erro que eu consiga ver de cara que ele não somou. Então, o que eu faço? Olha a minha sacada aqui. Eu tenho quantos níveis de valores? 3. Eu tenho o valor individual, eu tenho um pai desses valores individuais que eu somei, ou seja, se eu vier aqui, vocês conseguem ver a minha parte de baixo do ecrã, da tela aqui? Dá 7.516. Vejam que aqui eu tenho de novo 7.516. E aqui eu tenho um avô, vamos dizer assim, né? O avô dos pais e dos filhos, que é a soma dos 7.500, não sei o quê. Então, se eu fizer uma soma inteira de todos os meus valores, podem ver lá embaixo, deu 81.336. E dividir por 3, porque eu estou somando ele em 3 níveis aqui. Dividir isso aqui por 3, porque são 3 níveis, há de dar exatamente o meu valor do total. Se não tivesse dado, um erro de soma aqui. Vou inserir aqui para vocês verem, ó. Uma outra despesa qualquer, vou dizer que é 23, vou copiar isso aqui, vou colocar aqui, outra despesa. E vou dizer que ela foi de 100 euros por 12 meses. Vocês conseguem ver lá no meu vermelho que já está dando diferença? Esse vermelho aqui é uma checagem que eu fiz, ó. Eu fiz, vejam, soma tudo, divide por 3 e diminui do valor total que está dando. Se der qualquer número aqui dentro, é porque eu deixei alguma coisa de fora. Se eu vier aqui e disser agora, olha, você tinha mesmo que ter somado até aquela linha. Vejam que o 400 lá de cima vai sumir. Vou copiar isso para o lado, né? Porque ele também tem que estar. E ele some. Então, assim, quem me acompanha já há algum tempo, que nem o Hector, que sabe que eu trabalhava com milhares de planilhas, fazia um orçamento da empresa inteira em Excel, né? Depois que a gente evoluiu para ter alguma coisa, foi o Arthur Planning. Esse tipo de checagem, quando nós estamos trabalhando com número, é fundamental. Se eu tivesse, por exemplo, total, o fornecimento, e aqui eu quebrasse por condomínio, não sei o que, ou seja, imóvel, coisas de materiais, coisas de não sei o que, eu ia ter que, em determinado momento, 4 níveis, por exemplo, e aí a minha divisão seria por 4, tá? Então, uma coisa que a gente sempre tem que pensar quando trabalha com números é como eu sei que isso
está certo. Tá? Principalmente aí, Priscila, que eu acompanho bastante teu trabalho, isso aqui é uma coisa fundamental para você, tá? Vamos seguindo então o baile. Aqui eu cheguei aos meus custos fixos. Então, eu tenho que trabalhar para conseguir 34.725 no ano, mais todos os meus custos variáveis que estão ligados a cada um dos produtos e de preferência que ainda me deixe algum dinheiro no final, né? Senão não adianta, senão não vou estar trabalhando. Então, agora, como que a gente segue para fazer isso? Já consegui ver meus custos fixos, agora vou ver os custos. Olha que feio. Por favor, todo mundo arrume nas suas planilhas. É variáveis, não é fixo variável, né? Um é o oposto do outro. Olha, nas duas está errado. Tá? São custos variáveis. Custos variáveis são aqueles que, se eu produzir uma peça, eu tenho esse custo. Se eu produzir 2 peças, eu tenho o dobro do custo. Né? Ele está ligado diretamente com a minha produção. O que eu tenho aqui? Nesta planilha, a gente vai ter, por exemplo, pode ser insumo, poderia ter sido mão de obra. Alguém me lembra se mão de obra tem tracinhos ou não? Não tem, né? Em português daqui já não tem. Pois, por isso que eu escrevi os dois assim, ó, porque 50% de chance de errar e de acertar, né? No Brasil também não tem mais. Não tem, claro que não. Eu só me lembro disso quando eu penso na matéria-prima, porque a matéria-prima tem. E aí, eu sei que o outro eu escrevi errado, tá? Com a nossa correção ortográfica aí, com a mudança, eu já não sei mais o que tem e o que não tem, viu? Não, mas não tem, não tem. Então, aqui eu vou trabalhar cada um dos meus produtos. Vamos dizer, então, que eu não quero colocar matéria-prima desse jeito, vou colocar mão de obra aqui em cima. E aqui eu quero dizer que eu vou usar fio, lâmpada, suporte, sei lá, estou fazendo um abajur, tá? Uma luminária. E como é que é o nome daquela coisa que vai em cima? Vou chamar de chapéu aí, alguém me diga depois o nome daquilo que vai em cima da luminária. Mão de obra, eu vou dizer que vai 15 minutos. Priscila, eu vou fazer 15 minutos como 15 minutos de ponto 15, não vou fazer os vezes 24 aqui, que é para ficar mais fácil, tá? E que essa pessoa ganha 15 euros por hora. Fio, eu vou gastar 5 metros e o preço do metro é de 80 cêntimos. Lâmpada, eu vou gastar só uma e ela custa 2,30. Suporte, eu já compro uns lá no chinês, né? Vou usar só um, vou pagar 4,50. E o chapéu, que ninguém me disse ainda o nome daquilo que vai em cima da luminária, também é um só e eu pago 2,30. Vejam que aqui, olha, alguém deve ter escrito aí, Priscila, o nome da luminária. Não. Eu tenho a soma dos meus custos 1 a 1, né? E aqui eu coloquei o IVA também de 23%. Podemos também trabalhar o IVA diferenciado, criar aqui uma tabela do IVA e aí fazer para cada um deles. Eu aqui realmente trabalhei direto com os 23. Como é que está estruturada essa tabela? Porque vocês vão me dizer assim, mas professora Andréia, eu tenho muito mais do que 6 itens para trabalhar, ou eu só tenho 2. Você pode vir aqui, copiar um bloco e colar para baixo. Não há problema nenhum. Só que depois nós vamos ter que acertar lá onde vai fazer a simulação, que nós inserimos mais 2 produtos aqui. Eu tenho que buscar também esses valores, ok? Uma vez que eu tenho meus custos variáveis, e aqui eu vou mostrar para vocês o que eu coloquei dos custos variáveis, pensando em que eu tenho um colar de verão, um colar colorido, uma pulseira de verão, uma pulseira colorida, um brinco de verão e um brinco colorido. Tá? Eu fui aqui e coloquei que eu gasto cordão, meio metro, pedras, gasto 5 pedras, o fecho, eu tenho um fecho só no meu colar, eu tenho 10 ganchinhos para segurar as pedras e eu tenho 7 brilhos. Não me perguntem como é que gruda tudo isso, porque eu também não trabalho com bijuteria, né? E ainda bem que a Ana Lúcia não está aqui, que senão ela ia me dizer, isso aí não dá para fazer com nada disso, mas enfim. Esses dias alguém postou no Facebook ainda como esquecer da professora que tirava o colar para ensinar custos para gente. E é verdade, eu ficava lá, olha aqui, esse colar é feito com 10 bolinhas. E eu nem lembrava disso. Agora, quando comecei a montar essa aula, eu lembrei do comentário de alguém no Facebook. Então, aqui vejam que cada um... Falaram agora, cúpula. É isso? Cúpula do abajur? Pode ser cúpula. Não, mas acho que é parecido. Não é cópula, porque todo mundo sabe que cúpula é outra coisa, né? Pode ser cúpula.
Cada produto, eu vou ter aqui meu custo unitário. E daqui para frente eu começo a trabalhar ele sempre sem o imposto, tá? Porque o imposto não é nosso, o imposto é sempre do governo. Então, eu vou trabalhar ele a custo, a gente chama custo bruto. Custo bruto não, custo líquido, a venda que é bruta. Tá? Então, cada um dos meus produtos, eu tenho um determinado valor de custo unitário. Gente, tá claro para vocês até agora, por enquanto? Eu só falei a divisão de custo fixo e custo variável e mostrei que o custo variável, a gente precisa, a cada produto ou serviço que nós temos, colocar os valores agregados a ele. Tá? Eu, por exemplo, imaginem que assim, eu faço cursos. As pessoas acham que assim, não tem custos variáveis. Tem sim. Eu tenho um custo. Primeiro eu tenho um investimento inicial do tempo para criar o curso, e depois eu tenho um custo variável das minhas horas, que são cada curso que eu vou dar, cada formação que eu vou dar, eu crio exercícios novos. Porque eu primeiro vejo o perfil das pessoas, eu faço um kick-off, faço uma reunião inicial com aquela turma, vejo o nível de interesse deles e assim, se as pessoas trabalham na indústria naval, eu não vou trazer para eles esse exemplo de como é que faz colar e pulseirinha para vender na beira da praia, né, gente? Então, assim, a gente há de conseguir colocar a aula um pouco mais com conceitos próximos do aluno. Então, eu tenho um custo variável a cada formação, que é o tempo, por exemplo, que eu me dedico para customizar aquela formação para a turma que eu vou lecionar. Tranquilo até aqui? Alguém disse que não no chat? Não? Pode continuar, tá tudo tranquilo. Então, tá. Só a Isadora falou que tem que fazer um intensivão. Quem? A Isadora? A Isadora disse que tem que fazer um intensivão. Então, Isadora, graças ao seu comentário, eu vou mostrar então uma coisa só um minuto para vocês aqui, que é a próxima formação, tá? Só fazendo um parênteses aqui. Quero falar de uma próxima formação que eu vou fazer com a Maior Impacto. Vou abrir uma turma já para a semana que vem, vou começar a anunciar a data dela. É uma turma que nós vamos falar apenas de tabelas dinâmicas. Alguém sabe o que é tabela dinâmica aqui? Alguém já viu? Conhece? São aquelas tabelas básicas que eu utilizo no Excel achando que eu sei tudo? Mais ou menos assim. Olha, vou mostrar. Eu já usei, Andréa. Já usou? Quem falou que já usou? A Mariana? A Mariana. Eu Hector, já trabalhava. usou? O que é PROC-V, aquelas coisas assim? Não, não. É uma coisa que a gente não precisa saber nada de fórmulas. Nós só precisamos ter mesmo um banco de dados estruturado. Então, eu já usei, é muito útil, né, Andréa? Muito, muito útil. Olha, só para mostrar para vocês aqui. Imagina que eu tenho aqui um pequeno negócio, meu negócio é pequeno mesmo, eu tenho as minhas vendas. Como perguntou o Hector, se eu vou trabalhar dia a dia, mês a mês, né? Eu aqui as vendas eu tenho dia a dia, vejam que eu tenho de 1º de julho a 31. Eu tenho algumas categorias de produto, os meus produtos, a quantidade que eu vendi, o valor unitário e o custo unitário de cada um, tá? Isso eu preciso ter um banco de dados, porque daí sim tem validade, tem eficácia uma tabela dinâmica. Vou só mostrar para vocês o potencial dela, tá? Primeira coisa, nós podemos formatar essa tabela de dados, o banco de dados, como tabela, tá? Quando eu faço isso, vejam que aqui eu tenho a quantidade unitária e a venda unitária, né? O valor da venda unitária. Eu quero saber a venda total. Olhem que eu vou colocar uma coluna aqui do lado e ela vai ficar toda azul e branca. Nada a ver com o Grêmio, mas ela fica assim. E agora, o mais legal ainda, vejam que eu vou só fazer assim, quantidade vezes o valor de venda. Vejam que lá em cima não está ficando F3 vezes G3. Por quê? Isso aqui já é uma linguagem de programação que eu não preciso saber programar. Vou dar um Enter, vejam o que vai acontecer. Eu juro que é só um Enter que eu vou dar. Ele calculou a venda de todo mundo, o valor da venda total. Aqui agora eu vou colocar o custo total. Como é que eu vou fazer? Quantidade vezes o meu custo unitário. Calculou para todo mundo. Isso aqui só não está formatado, tá, gente? Se eu formatar, ele está com seus 2 casas decimais. E vou colocar, já que eu estou aqui, então, a margem total. A margem total nada mais é do que a minha venda menos o custo. Vejam, eu não fiz um PROC-V, não fiz nada. Agora, eu quero começar a saber, por exemplo,
quanto foi a minha venda na categoria de produtos de limpeza? Eu vou fazer assim, ó, inserir tabela dinâmica. Ela vai ler toda essa tabela e vai colocar numa outra folha. Agora que ela colocou na outra folha, ela me pergunta, o que eu quero ver? Vou tirar vocês aqui, que vocês estão bem em cima. Então, o que eu tinha dito, eu queria saber a venda das categorias, né? Olha, minhas categorias já estão nas linhas. Eu quero saber meu valor total de venda. Olha, eu vendi naquele banco 78 mil. Vou formatar o número para ficar mais bonito, porque eu sou neurótica com isso. Agora, se isso é a venda, quanto que é a minha margem? Está lá a minha margem. Formatar numérico também, para ficar bonitinho. Então, eu tenho essa margem. Mas essa margem, para mim, às vezes não me faz muito sentido. Eu quero saber ela em percentual. Eu não tinha o percentual dentro do meu banco de dados, porque não faria sentido eu somar os meus percentuais. Eu venho aqui e digo, inclua um campo que se chame percentual da margem. Qual a fórmula do percentual da margem, gente? Margem dividido pela venda. Ok. Vejam, vou formatar agora para percentual. Está lá. E agora, se eu quiser saber, por exemplo, isso, em vez de ser... Olha, só troquei, só tenho 2 tabelas dinâmicas agora, tá? Em vez de ser assim, eu não quero saber as categorias. Eu quero, por exemplo, saber os meus períodos. E aí ele vai me dar automaticamente a minha venda dia a dia por percentual. Por dia, a venda, a margem... Ou seja, o que eu tinha... E aí eu posso deixar ela mais bonitinha, né? Venda, margem, percentual de margem. Não sei se ele copia. Não copia, então vamos lá. Venda. Sabe que eu sou da lei do menor esforço, né? O que acontece? Eu já criei aqui, eu tinha um banco antes. Tá aqui o meu banco. Eu tinha algumas tabelas dinâmicas. E às vezes a gente olha umas coisas muito bonitas, muito fixe, a gente acha que devia ser muito difícil de fazer, né? Eu quero saber só a venda dos primeiros 7 dias. Gente, ele já me disse a evolução dos 7 dias para cada um dos departamentos, ou categoria que a gente está chamando. Como está a venda, a margem em dinheiro e a margem em percentual, e o PVP médio de cada categoria. Há discussões, porque eu acho que PVP médio não faz sentido, mas enfim, eu trouxe alguns só para vocês verem que a gente consegue trabalhar muito. Olha aqui eu vou pegar a segunda quinzena inteira. Troquei a segunda inteira. Ó, eu só quero saber isso de alimentos, bebidas. Olha, eu vou tirar a limpeza fora, que ela não queria saber dela. E assim a gente vai trabalhando. Isto aqui são feitos a partir das tabelas dinâmicas. Tá? Isso era só um parênteses, porque daqui a pouco vocês vão ver que eu estou anunciando essa formação em tabela dinâmica, que vai desde os conceitos, como criar o banco de dados, como criar a tabela dinâmica, vamos fazer a nossa primeira tabela, vamos usá-la para identificar se tem registro duplicado. Eu não falei nada aqui, mas se tiver margem negativa, eu consigo facilmente ver, ou as margens mais baixas. Como é que eu formato para ela ficar mais bonita, como é que eu faço filtros, como é que eu atualizo os dados, porque sim, eu posso querer, por exemplo, começar aqui embaixo, colocar minhas vendas de agosto, né? Olha, e se eu vier aqui e disser que eu vendi essa chicória. Olha que minhas chicórias têm marca, minhas chicórias são chique. 8 de 20. Disser que eu vendi 2 chicórias e que o preço dela foi 2,30 e o custo era 1,40. Vocês estão vendo que aqui ele já está calculando automático, né? Ele é um banco de dados que já veio me trazendo, olha, aqui onde tinha a fórmula, ele já continua com fórmulas. Então, tabela dinâmica é para quem tem muitos dados na empresa, não conhece muito SOMACê, PROC-V e tudo mais, e quer poder analisar minimamente os seus dados, quer poder fazer isso de forma rápida. Então, a gente tanto cria tabelas, né, como pode criar esses gráficos super bacanas, tá bem? A formação, logo em seguida, eu vou estar começando a anunciar para vocês. Vamos voltar para os conceitos. E aí, quem gostou de tabela dinâmica? Eu não fico olhando, eu fico enlouquecida quando eu não fico olhando os slides. Eu gostei. Eu amei. Amei, Lenice. Continua que faz bem. Continua que faz bem.
Então, vamos lá. Gente, fechando parênteses, então, aí do que vai ser a próxima formação, nós já temos o nosso custo fixo e nós já temos os nossos custos variáveis, né? Então, vou só falar de conceito um pouquinho para vocês e a gente volta a trabalhar dentro dos nossos produtos, aqueles de exemplo. Um preço de venda, ele tem que ser calculado de forma a cobrir o custo que eu tenho, ou seja, o custo do produto mesmo, as despesas variáveis que eu tenho e ainda me sobrar uma margem operacional. O que as pessoas comumente vão fazer a marcação de preço e fazem assim? Eu tenho 20% de imposto, tenho 5% de frete e quero que me sobre uma margem de 10%, mais ou menos. Então, eles têm aqui que foi 35%, né? Entre ficar para mim 10%, pagar 20% para o governo e pagar 5% para o freteiro que leva esse meu produto. As pessoas têm a mania de fazer isso aqui, ó. Pegar o meu custo e aumentar os 35% apenas. 1 mais os meus 35. Aqui dá 675. Eu só fiz assim porque às vezes as pessoas fazem assim, ó. Esse aqui vezes 35%, que deu 175, mais o próprio 500, tá? Tanto faz fazer essa fórmula assim, quanto o meu custo multiplicado por 1 mais o percentual, o 1 é a base 100, ele vai chegar no mesmo valor. Gente, se eu meter num DREzinho, num DR, numa demonstração de resultado, que eu vendi por 675, paguei 500 para o meu fornecedor, tive que pagar 20%, 20% é sobre a venda agora. Tive que pagar 5% para o freteiro entregar essa mercadoria, 5% sobre a venda. Me sobrou 6,25, que vai me dar o quê? 0,93% de margem, é menos de 1%. Mas notem, eu pensei que eu tinha colocado todos os meus 35% em cima. Não, porque existe uma fórmula para fazer isso. É o custo dividido por 1 menos a soma dessas variáveis. E quem é meio traumatizado vai lembrar do markup. E quem é mais traumatizado ainda vai lembrar das pessoas na área comercial que só tem um índice atrás da sua calculadora, vão para uma salinha negociar e fazem, quanto tu está vendendo? 4,80, 4,80 dividido por isso. Uma vez, numa empresa varejista, que eu trabalhei por 17 anos, a área de têxtil começou a cair a margem, ninguém sabia o que era. O que acontecia? As pessoas guardaram isso aqui, ó, atrás da sua calculadora, quando fizeram um forecast, e subiu, o governo mexeu nos impostos e eles não sabiam que tinham que mexer no seu markup. E aí começaram a pagar um preço e vender, né, teoricamente pelo mesmo preço, mas deixava uma parcela maior para o governo. Então é muito importante a gente saber, na hora que vai estar marcando um preço, como é que faz. E aí, gente, olha só, se eu pegar os meus 500, que estão aqui, dividir por 1 menos o 35, vai me dar esse valor, 769. Vamos ver se isso é verdade? Olha, 500, fiz aqui, 500 dividido por 1 menos os 35, me deu 769. Se eu vender por 769, tirar 500 para pagar o meu fornecedor, sobre os 769, vou pagar 20% para o governo, vou pagar, sim, 5% para o meu freteiro, vai me sobrar 76,92, que é 10%, é a margem que eu queria que me sobrasse. Então, cuidado quando vão marcar o preço de venda. Para conseguir chegar no preço de venda, eu preciso antes saber o que é o custo de cada um dos meus insumos, e foi isso que nós fizemos aqui, né, gente? Chegamos no custo de cada um dos produtos, como é que eu vou ter que pagar para o meu fornecedor, de quem eu compro, né? E agora, eu tenho que saber quanto que eu pago para o governo, se eu vou gastar em embalagem, se eu vou gastar com, dependendo do que eu vendo, se eu tenho que alugar um depósito aqui do meu vizinho, vou colocar meus produtos na garagem dele, porque meu apartamento não tem espaço. Enfim, o que eu tiver de custo acrescido a esse produto, que eu consiga colocar em percentual, eu vou colocar aqui.
Pri, isso é uma pergunta, alguma coisa? Não, é a Isadora que precisa sair e a Carla que também vai começar, tem que sair porque vai começar a dar aula. Tá, ok, meninas. Tá ficando gravado, depois vocês assistem. Sim. Então, assim, uma vez que nós sabemos qual o preço que nós precisamos trabalhar, agora nós precisamos descobrir quanto que a gente precisa vender a esse preço para pagar aquele custo fixo que ficou lá na nossa primeira projeção. Lembra que nós fizemos lá o tanque de combustível, não sei mais o quê? Aí vem o nosso segundo conceito. O nosso segundo conceito é o conceito do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é tal em que eu consiga pagar o custo fixo. As pessoas não costumam colocar essa parte aqui do lucro. Elas dizem ponto de equilíbrio ou lucro zero é o meu custo fixo dividido pelo preço de venda menos o custo variável. Isso vai me dar a quantidade que eu preciso vender. Eu gosto muito de dizer que meu ponto de equilíbrio, eu já quero colocar o meu lucro também. Porque se eu quiser saber quanto que é o zero, que eu paro de pagar e, né, que eu paro de dever para todo mundo, eu digo que meu lucro é zero. E ok, ele vai me calcular quanto que é para o lucro zero. Se eu disser que eu quero ter um determinado lucro, eu venho aqui, ponho o meu lucro e ele vai me dizer quanto que eu vou ter que vender. Vejam a diferença. Se eu quisesse ganhar 5 mil, ele vai me dizer que eu tenho que vender 260 unidades desse produto aqui, que eu estou trabalhando, em que o meu custo fixo está em 20 mil, que é o custo mais o lucro, e eu divido pelo meu preço de venda, que a gente acabou de calcular, menos o custo variável, que é quanto eu pago para o fornecedor, mais os impostos e mais o frete que a gente calculou na planilha anterior. Lembra que sobrava 10%, 76,92%. Na verdade, se eu calcular isso aqui é exatamente aquele 76, gente. Ó. Isso menos isso é a minha margem de contribuição. Então, se eu pegar direto o meu custo fixo aqui, ó, e dividir pela minha margem de contribuição em dinheiro, que nada mais é do que o preço de venda menos o custo variável, ele vai me dizer, venda 195 unidades para conseguir pagar esses 15 mil. Será que é verdade? Vamos colocar aqui. 195 unidades. Se eu fizer isto, a um preço de venda de 769,23, eu vou vender 150 mil. 500 euros, que era meu custo, vezes 195 unidades, dá os 97 mil. O imposto, a venda vezes os 20%, o meu custo com frete, a venda vezes os 5%, sobra exatamente 10% que eu queria que sobrasse, e que dá 15 mil, que vai pagar os 15 mil de custo fixo, e eu fico ponto de equilíbrio. Eu costumo dizer que é bom a gente sempre calcular as duas coisas. Quanto é meu ponto de equilíbrio para poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir? Ou seja, aqui eu não devo nada para ninguém. No máximo, eu vou ter que pedir uma sopinha para o meu vizinho, para o meu parente, alguma coisa, né? Mas eu não devo mais nada. Agora, se eu quiser comer uma sopinha, alguma coisa, eu vou ter que dizer assim, olha, então eu tenho que vender tanto que pague o custo fixo, mas, sei lá, no ano, vamos dizer que a gente quer 500 euros por mês, né? Então aqui dá mais 6 mil. E ele vai me dizer, filha, venda 273 unidades. E eu vou lá e vou vender 273 unidades e ele vai dizer, se vender 273 unidades, você fatura 210 mil, com um custo de 136, os 20% do imposto dá isso, 5% do frete, sobra 21 mil, que era 10%, paga os 15 mil e ainda fica 6 para o teu bolso. Até aqui tá todo mundo achando que tá tudo muito bem, né? Menos quem vai me dizer assim, ô Maria Andréia, como é que eu vou saber vender 273 unidades se eu tenho 52 produtos diferentes? Essas 273 unidades, como é que eu vendo? Então, a gente pode fazer uma outra coisa de estimativa de venda. Eu não quero trabalhar com a quantidade,
e sim eu quero saber qual é o valor de faturamento que eu preciso ter. O cálculo é tão difícil, tão difícil, tão difícil, que é só fazer assim, ó. Em vez de dividir pelo valor da margem de contribuição, eu divido pelo percentual da margem de contribuição. E aí eu tenho qual é o valor. Vejam que deu mesmo os 210 mil lá de cima. Qual o valor de venda que eu preciso ter para pagar os 15 mil, pagar todos os custos variáveis, os 15 mil fixo e ainda sobrar aqueles 6 mil para sopinha de todo dia. Tá? Existem duas formas de calcular o ponto de equilíbrio. E na planilha, eu deixei esses conceitos aqui para vocês, porque depois vocês podem olhar, fazer esses cálculos assim que nem eu fiz por fora, para se convencerem do cálculo, né? Apesar dele estar aqui, façam também para se convencer, tá? E sempre que eu for mudar aqui, não quero 5 mil, eu quero 12 mil. Vejam que ele vai mudar automaticamente a quantidade aqui em cima e o valor, tá? Olha. Odeia? Fala. Tu então não é a favor a usar um multiplicador. Ou usar um multiplicador para uma categoria de produtos. Ou não usar um multiplicador. Eu não gosto muito do multiplicador quando eu estou trabalhando no total da empresa. Eu uso o multiplicador quando eu estou fazendo item a item. Tá, ok. Tá. Esse aqui, na verdade, a gente está usando uma markup divisor, né? Então, assim, conceitualmente era isso. Para calcular o preço que eu preciso vender, eu vou utilizar o valor que eu estou pagando para o fornecedor e os percentuais variáveis sobre aquele produto. Tá? Tudo que, se eu vender mais, eu vou pagar proporcionalmente. E aí, a gente soma todos esses percentuais, um menos aquele percentual, o custo, o valor que eu vou pagar para o meu fornecedor, dividido por 1 menos o percentual, vai dizer, olha, esse item você precisa vender por 769. Agora, gente, tem uma outra coisa, né? Pode ser que a gente, conhecendo o mercado, diga, nem que o Cristo dessa terra eu não consigo vender por esse preço. E aí o negócio vai ser o quê? Estar com esses custos fixos tão bem estruturados que eu consiga descobrir o que eu posso cortar, o que eu posso reduzir, vir para os meus custos variáveis para ver se eu estou usando alguma... Cadê esse aqui? Alguma coisa que eu possa mudar. Né? Aqui, por exemplo, eu uso cola. Será que eu preciso ter um tubo de cola em cada brinco? Não sei. Então, assim, eu consigo mexer em alguma coisa do custo para que eu chegue aqui com menos custo. Se eu pagasse menos aqui para o meu fornecedor, provavelmente meu valor desceria e mudariam também as quantidades que eu preciso vender, né? Então, o mercado também deve ser muito levado em consideração quando eu estou marcando preço. Não adianta assim, eu agora achei a fórmula de marcar preço e vou sair marcando preço em tudo. Porque daqui a pouco a gente não fica competitivo, né? Mas isso aqui é uma excelente coisa para a gente saber. A Priscila aqui que vende pão de mel, quer dizer, se ela colocar aqui todos os insumos do seu pão de mel, aqui, gente, mesma coisa, tá? Porque eu sei que pão de mel deve ter outros insumos. Vem aqui, marca linhas, insere. E ele já vai estar somando todas as outras. Você só precisa copiar mesmo essa fórmula, tá? Para baixo, para que ele faça as multiplicações. Tá bem? Eu vou tirar daqui, para não bagunçar minha planilhazinha. Então, assim, uma vez que você descobriu por quanto pode vender, e quantos são os seus custos, você descobre facilmente quanto é o seu ponto de equilíbrio. Notem que eu não precisei primeiro dessa quantidade para calcular meu ponto de equilíbrio. Ó. Se eu tirar a quantidade daqui, eu não sei ainda, eu calculei a minha quantidade de produtos e o meu volume de venda, que eu acho que isso é muito mais vantajoso, a partir do quê? A partir da análise de um só produto. Ou seja, de uma unidade, como se eu tivesse vendido uma unidade. Quando eu sei a margem de contribuição de uma unidade, é a mesma para 1 ou para 50. É sempre 10%. Então, eu vou pegar os meus custos fixos e o meu lucro que eu pretendo e vou dividir pelos 0,10. Tá?
e vou descobrir qual é o volume de faturamento que eu preciso. Aplicando esses conceitos, estamos aqui, vocês vão ter uma planilha toda limpinha, em que aqui ele busca já os custos, aí tem um soma C, Hector, olha que bonitão. Ó. Deixa eu dar uma outra dica para vocês que eu falo muito para os meus alunos. Vejam que essa fórmula, ela está imensa, né? Ela parece muito grande, muito feia. Porque o nome da minha guia, que é o nome da minha planilha, está muito, muito grande, olha. Se ela se chamasse custo VAR EX, que é exemplo, vou voltar lá na minha fórmula. E a minha fórmula parece muito menor. Peraí que eu já estou vendo onde é que estava ela. Ah, desculpa, ele está pegando do custo variável, não é do exemplo aqui ainda. É custo variável. Vou chamar ele só de custo VAR. Olhem, ele já deixa de ser tão feioso, tão grandalhão, né? Então, aqui, gente, ele busca o custo do produto unitário. Vocês vão colocar os impostos, a embalagem, o custo com frete. Tá? Eu não trouxe de lá, como trouxe para o outro, tá? Esse aqui eu deixei todo em branco, para que, se vocês precisarem, podem ir preenchendo, que ele já vai lendo de uma planilha para outra. Ele vai fazer o somatório, ele vai calcular o PVP de produto. Aqui eu tenho só 6 produtos. Vocês têm muito mais. Venham aqui no meio, encham de linha e reproduzam as fórmulas que ele vai funcionar. Vamos ver ela mesmo aplicada já no nosso exemplo. Tá aqui, ó. Esse é o custo de cada um dos meus produtinhos que eu tenho lá. Lembra que eu tinha o colar de verão, colar de cores, o pulseira verão, pulseira de cores. Se eu voltar aqui, tá aqui, ó. Colar verão era 3,5. O colar de cores, 7,10. Opa, tá pegando com esqueci, esse aqui já tá pegando com o IVA. 3,75, 8,73. 3,75, 8,73. Estão aqui todos os custos. Sobre ele, meu imposto de venda, minha embalagem. Aqui para esses produtos eu tenho embalagem. Eu tenho custo André, com frete. Fala. Desculpa, Alir, a constituição do custo do produto. Penso que não devia testar o imposto. Eu agora estou olhando aqui também. Percebes? Eu acho que tu depois estás a acrescentar logo na coluna a seguir o imposto. O imposto de novo. Eu tinha que ter tirado ele aqui. 2 impostos. Eu vou ajustar sobre esse imposto. Aqui. Isso é proibido por lei. Vou ajustar ele aqui e depois já mando essa aqui de novo ajustada para vocês. Não, só para não induzirmos em erro, para perceberem que estão ali 2 impostos sobrepostos, passa a redundância. Isso aqui eu acho que era E lá, então. Quem é que vem antes da JK? Não, talvez associar só a coluna anterior, sem o imposto. Isso daqui já está na coluna anterior. Obrigada, Rui. É isso mesmo. Então, aqui nós temos os... É vantagem de trabalhar com contabilidade também. Pois, também. Os impostos, aqui o custo sem imposto, o imposto, o percentual, a margem que eu quero em cada um dos meus produtos, e aqui ele já está fazendo aquele somatório que a gente viu lá no conceito, né? De todos os percentuais que eu tenho. Veja que aqui eu trabalhando com uma margem muito grande, né? 50%. E ele aqui vem e me calcula, então, o preço de venda. Como é que ele está calculando o preço de venda? Do mesmo jeito que nós fizemos antes. Olha, ele está pegando o custo, que está na C10, dividido por 1 menos a somatória dos percentuais variáveis. Inclusive a margem que eu gostaria de ter, tá? Aí agora eu começo a olhar e digo assim, ó. E aí vem a parte da análise, né, gente? Ok que eu queria ter 50% de margem, mas um colar... Dado que os custos são muito diferentes, será que eu consigo colocar um colar no mercado por 13 e outro por 32? Não. Mas talvez eu consiga colocar os dois por 15, né? Então eu vou começar aqui, ó. Qual é a margem que eu quero ter? Essa aqui eu vou ter 45. Opa, 30. 28. 24, 25, 25 tá bem. E aí eu vou ajustando, mesma coisa aqui na pulseira, né? Uma tá por 9 e outra por 19. Não, vou fazer uma
por 10 e a outra também tem que ser por 10. Deve dar aqui uns 25%, 27%. Então, eu fui simulando a minha margem. 27, 29, 30, tá bem, 30. Até eu conseguir chegar no preço, olha, que esse é o preço de mercado que eu estou pensando em praticar. Então, assim, eu não posso mexer no governo, eu não posso mexer nos meus fornecedores. Até posso se eu procurar fornecedor mais barato. Mas, nesse momento, eu vou mexer na minha margem. 40, dá para ser um pouquinho mais, 42, 43, tá bom aqui. Então, eu cheguei, nesse momento, a partir do que a gente viu no conceito de formação de preço, eu descobri, né, qual a margem que eu consigo chegar para ter valores normais no mercado. Lá no exemplo era nu e cru, né? Eu digo, olha, peguem o somatório, pega o custo, divide por 1 menos o somatório. Agora que eu já estou vendo os meus produtos, estou pensando mais neles, eu continuo aplicando a mesma fórmula. O que muda? Gente, eu tenho que vir com os pés no chão, né? Eu vou ter que mexer no dinheiro que vai sobrar para mim, vou ter que mexer na minha margem para conseguir ajustar a um preço que o mercado me compra. Senão, eu vou produzir fingindo que alguém me compra, não adianta nada, né? Se for pão de mel, a Priscila pode mandar aqui para casa que não tem problema nenhum. Gente que está no Brasil, o dia que vier a Portugal, nada de querer comer pastel de natas. Essa coisa é muito boa, mas o pão de mel da Priscila é muito melhor. Rui, não te manifesta, Rui. Não, o Rui já conhece os dois, né, Caladinho, Rui? caladinho. Mas tu conhece, tem o... Não o falo pão de mel nada, só também. observo. O pão de mel. E conhece os brigadeiros da Isadora, que acabou de sair daí também. Já gostei, já provei os brigadeiros, sim senhora. Viu? Passa publicidade, mas são deliciosos. Então tá. Gente, aqui, ó. Lembra que eu disse lá no outro agora, quando eu queria calcular o meu ponto de equilíbrio, vou botar aqui um preto, alguma coisa para a gente saber que mudou. Olha aqui, ó. Quando eu queria calcular o meu ponto de equilíbrio, eu disse que vender um de cada um, simular a venda de um para cada um, de cada um, já me chega para eu poder descobrir qual o grau, qual o volume de faturamento que eu vou precisar. Por quê? Se para o volume de faturamento que eu preciso, eu fazia simplesmente o meu custo fixo dividido pelo percentual da margem, né? Era isso a minha fórmula, e se eu colocar uma coisinha assim, ele vai ficar melhor? Oh, meu Deus, quando os dedos são mais rápidos que o cérebro. Não. Ó, então, eu não tenho lá o meu custo fixo? Tenho, ele veio da minha planilhazinha lá, ó, 28 mil, Andréia, você tem como fechar o microfone da Kelly? Ô, Kelly, você podia fechar seu microfone? Que aí dá um eco pra gente. Deixa eu... Quando eu não quero a barra, ela me aparece aqui direto. Deu, acho que era só a Kelly, né, que estava ouvindo. Era só ela. Obrigada. Tá, obrigada. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Eu tinha lá, em algum lugar... Opa, o que eu fiz? Tirei alguma coisa aqui. Eu tinha na minha planilha de custo fixo, tá aqui, ó, custo fixos de exemplos, os meus 28 mil. E eu tenho aqui, quando eu simulo a venda de cada um deles, e como a minha margem variou, a margem média dos meus produtos, né, não é nem igual a 52, nem 25, nem ninguém. Ela vai variar. Vejam que aqui a margem que eu estou chegando, produto a produto, é exatamente a mesma que eu gostaria de chegar. Só que pelo mix de produto, entre a diferença de preço de venda e custo, né, que eu pago ao fornecedor, eu vou ter um mix de margem. Meu mix de margem diz, esses 6 produtos me dão uma margem de 41,8%. Então, para eu descobrir quanto que eu preciso de volume de vendas, eu vou simplesmente pegar os meus 28 mil, que está aqui, e vou dividir pelos 41,8. E ele vai me dizer, é o mesmo cálculo que já está aqui, tá? Eu só quis fazer para vocês verem, que eu tenho que vender pelo menos 67 mil. E se eu quiser ter uma noção de quantidade, posso? Pode. Tá aqui, ele está fazendo igual, ó. Ele está pegando o custo fixo dividido pelo valor da margem de contribuição, e aí me dá a quantidade. Ele está dizendo, olha, em média você precisa vender 954
produtos. Se eu colocar aqui que cada um dos produtos vende igual, 954, ó, era bom que a gente lembrasse do dólarzinho, né, que ele fixa as células. Vejam aqui que, por que não deu o lucro zero, Andréia? Não deu o lucro zero porque ele me dizia que a quantidade era 954,5, não sei o quê. Eu não posso vender meio colar, né? Quisera eu vender. Se eu fizer 955 para todo mundo, ele vai me sobrar um dinheirinho. Não está no lucro zero, mas está muito perto. E se eu disser que eu quero um lucro desejado, o que ele vai fazer aqui? Ele vai ter que aumentar o meu volume de venda e aumentar a minha quantidade. Gente, vejam só, eu vou dizer que eu quero 1.000 euros só, ou 1.000 moedas que sejam. Vejam que 1.000, não sei se vocês conseguem lembrar, mas aqui eu tinha, conseguem ver que é 67, vou dar um zoom assim para a gente ver bem os números, tá? Aqui, ó, eu precisava vender 67.000 dinheiros ou 954 quantidades. Quando eu aumento o meu lucro em 1.000, eu não adianta eu vender só mais 1.000 euros, né? Vejam, eu tenho que vender quase 3.000 a mais para garantir 1.000 de lucro. Então, não adianta só, porque só que eu quero ganhar 12.000, quanto maior, mais eu quiser ganhar, mais vai ser aquela diferença, né? Opa, 120.000 era bom, né? Olha, eu agora preciso, em vez de vender 67, né? 96. Ou seja, para aumentar 12 aqui, eu tenho que aumentar quase 30 na venda. Por quê? Porque eu tenho diversos custos variáveis aqui nesse meio. E aí ele me diz quanto em quantidade lá? Desculpa, vou diminuir meu zoom aqui de novo. 1.360 quantidades. Vai sobrar um pouquinho mais. 1.360 quantidades. Então, tá aqui. Sobrou 12.027, porque eu arredondei, né, a minha quantidade. Gente, uma outra coisa... Fala. Ideia e se eu quisesse... Eu posso fazer uma fórmula ali, em vez de trabalhar em valor, trabalhar em percentual, né? Como do lado ali do lucro desejado. Do lucro desejado? Pode. Pode, mas e assim... aí ele vai me dar o valor. Fala. Sim, mas de qualquer forma, para conseguir chegar no faturamento do ponto de equilíbrio, tu sempre vai ter que transformar isso em valor primeiro. Então, se eu quero 10% de lucro, 10% vai... Não, eu não vou conseguir trabalhar com percentual, eu vou ter que meter um valor. Pois é, eu ia te perguntar, 10% em cima do quê? Não, em cima do quê? Não, ele fica daí. Eu até faço isso, tá? Eu tenho uma empresa que eu faço consultoria na área de formação até. Elas fazem muitos cursos e eu estou fechando o orçamento para elas curso a curso, porque tava meio complexo. E a gente está fazendo um cálculo, mas a gente faz assim, a gente acaba fazendo um rateio. Falamos a parte depois desse critério de rateio, tá? Porque assim, eu primeiro prevejo quanto que vai ser o faturamento total e aí imagino que aquele curso faz 20% do meu faturamento. Tá? Aí, mas eu não gosto disso. Não, eu estou escrevendo aqui que tem que ser em valor. Tem que ser em valor, em valor. Agora, vejam uma coisa. O que eu acho muito interessante de quando a gente trabalha assim, e eu sei, por exemplo, que eu vou tirar aqueles 12.000, porque 12.000 é muito dinheiro, já que eu estou gastando muito de custo fixo. Vou colocar 6.000, tá? Eu sei que eu tenho que vender 82.000. Porque ele me diz aqui, ou eu vendo 1.000, eu vou tirar as casas decimais aqui para vocês verem melhor as quantidades, tá? Ou eu vendo, né? Eu tenho que vender 1.157 unidades. Mas na boa, para chegar no valor que eu quero, que fique 6.000 aqui, eu tenho que ter 82.000 de vendas. E aí eu vou começar a pensar nisso aqui, ó. Quanto que era lá? Desculpa, 1.157. Vou colocar aqui o 1.157 só para ter lá e chegar no meu lucro de 6.000, que está aqui embaixo, mas assim, isso aqui é uma venda anual. Uma venda anual de colares quer dizer que eu tenho que vender mais ou menos 96 colares por mês. Eu acho que os colares eu tenho mais potencial. Então, eu vou dizer, por exemplo, aqui, ó, que eu vou vender 110 colares a cada mês. Opa, era igual no começo. E vou dizer, olha, vejam, se eu precisava, até vou trazer aqui para baixo quanto é a minha venda no ponto de equilíbrio, para a gente enxergar ela sempre, tá? Ó, eu preciso chegar em 82.
Isso que eu acho que eu vendo de colares. Esse outro colar, que também ele é o de verão, eu acho que eu só vou vender 80 vezes 12 meses, ou eu vendo 500 deles, mas só nos 3 meses de verão, ou eu vendo 200 dele nos 3 meses de verão. Opa! Para 200, em 3 meses de verão, eu já vou ter problema que eu tenho uma margem negativa. Eu tenho que vender mais colares. Eu tenho que vender 400 colares nos 3 meses de verão para conseguir chegar na minha margem, porque senão eu não consigo nem absorver meus custos. E assim eu vou vendo. Só que agora eu estou com 85 mil, então eu posso vender menos brincos, que os brincos não são tudo isso. Então esse cara eu vou vender 1.100, 1.100, 1.000. Aqui os brincos. Eu vou vender 900 brincos e esse aqui eu vou vender... Ixi, agora eu já tenho que vender mais. Se eu só vendo 900 brincos, então aquele colar que eu vendia mais... Estão vendo o que eu estou fazendo? Eu estou tentando fazer uma simulação de um mix de venda, porque eu sei que para dar os meus 6 mil de lucro, eu tenho que vender 82 mil. Dado que as margens são variadas entre eles, se eu variar as quantidades, também. Agora eu pergunto para vocês, qual item que eu mexo na quantidade e melhora mais o meu lucro? Colar. O que dá 54 de margem, né? E o segundo é esse aqui que dá 51% de margem. Ou seja, são os itens que me dão mais margem conforme eu vendo. Então, eu vou lá e vou colocar 1.500 desse. Olha, cheguei só em 81. Vou voltar esse aqui em 1.300. Cheguei nos 82, já me sobrou mais de 6 mil de lucro. Então, essa vai ser a minha previsão fechada que eu vou levar para dentro do meu fluxo de caixa e vou poder acompanhar as minhas vendas. Né? Aqui está tudo fechado ao mês. A gente pode agora abrir mensalmente, tudo fechado ao ano, pode abrir mensalmente. É um simulador que está fazendo ao ano aqui. Cada um ajusta da melhor maneira para o seu negócio, né? Sim, eu, por exemplo, para fazer isso, eu só consigo fazer se eu for pensar assim mesmo. Eu consigo vender 130 colares por 12 meses. Assim, eu preciso dessa... não gostaria de colocar janeiro, fevereiro, março, abril, mas eu preciso saber pelo menos por mês quanto eu vendo, faz mais sentido na minha cabeça do que a venda no ano. Mas aí vai de cada negócio. Dúvidas, súplicas, desejos, agora... O que eu tinha para mostrar para vocês era isso. A planilha, ela está sempre constituída assim. Eu agora vou ajustar aquele imposto e envio de novo para vocês com o link da gravação do evento, tá? Toda ela sempre vai ter assim, ó, uma de exemplo, que foi o que eu trouxe, e uma em branco para vocês usarem, tá? Se apertarem na hora de usar, Priscila já colocou aí os nossos contatos, Priscila? Já coloquei. Tá? Então, vocês ali no chat podem ver todos os contatos, que também estão no começo da planilha. Vou colocar de novo. Isso. Mas, além dos meus contatos, tem os contatos do grupo Empreendedores Vencedores, que eu convido todo mundo a fazer parte. Coloquei os dois. Obrigada. A Estela está dizendo que aprendeu coisas que ela não fazia nem ideia. Parabéns pela didática, Andréia. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Tirei agora aqui ó, a minha partilha para olhar um pouquinho para vocês, né? Para saber como é que estão as coisas. Gostaram? Valeu a pena? São 1h30 para relembrar o que já tinha esquecido, aprendeu que não sabia. Muito bom. Gostaram? Que bom. Fico muito feliz. Gente, assim, qualquer dúvida, vocês ficaram muito quietinhos, eu falei muito tempo, agora eu vou tomar uma água, vou ouvir. Se vocês têm aplicabilidade sobre isso, vocês acham que dá para aplicar? Quem trabalha com serviço, por exemplo, Ana, consegue ver assim, o tipo de contrato que faz com cada cliente, por exemplo, ter alguma coisa... Tá fechado, Aninha. Tá. Tá fechado. Deixa eu pedir para te ativar o som, aí eu não consigo ativar o teu som. A Ana disse que gostou imenso. Tá. A Silvia também. Eu trabalho muito com... Eu tenho um contador. Números. Eu tenho um contador no meu... Quando eu sinto para fazer analisar um contrato ou fazer alguma coisa, eu ligo o meu contador. Mais ou menos tendo uma ideia.
né? Porque também, assim, as coisas... Porque na advocacia você não pode querer saber tudo, né? Sim. Então, você tem as áreas que você atua com mais frequência, então você consegue saber que um contrato lá do mesmo assunto, que tem 10 páginas, você toma um tempo X, daí você consegue, no próximo estimado, você fazer isso. Eu tinha um problema que eu estava demorando muito para fazer orçamento, porque como eu também sou tradutora, eu fazia muito orçamento em inglês e em espanhol. Então isso me tomava muito tempo, porque daí eu tinha que ter, ao invés de ter um orçamento draft que eu ia mexendo, né? Eu teria que ter 3. Então assim, o que meu marido faz? Meu marido, ele é da área de TI e a gente adquiriu um programa e eu consigo agora fazer os orçamentos com mais facilidade. Então assim, isso melhorou muito o meu tempo livre para trabalho. Então assim, para quem acha também, para quem é profissional liberal e acha que, às vezes a gente acha que o orçamento não toma tempo, mas o orçamento toma muito tempo. Toma e às vezes muito tempo. Que é desperdiçado, porque quando o cliente consegue um preço melhor, ou então decide não fazer o serviço, você acaba ficando sem a remuneração daquele tempo que é o nosso ganha-pão, né, no caso. É verdade, eu que trabalho direto também com serviço, assim, a minha hora eu coloco sempre dentro do custo de tudo, porque é muito complicado, assim, fazer uma proposta, trabalhar uma customização de uma proposta de uma, né, mesma coisa, eu tenho que trabalhar dentro de uma empresa, o que eu vou fazer para eles, quais são os processos, porque são processos diferentes entre uma e outra, né? Assim, esse tempo que eu levo para pensar, e aí tu apresenta e não é aprovado, isso para nós é aquilo que eu falava lá no começo, né? Dos tipos de gasto, tem a perda, né? Que a gente, infelizmente, mas é do mercado. Porque se a gente a farinha que cai no chão e a farinha que cai no chão. Se a gente não fizer 10 orçamentos para conseguir ganhar 2 ou 3, né? Não vamos ganhar os 2 ou 3. Então, mas nós precisamos saber quanto é de farinha que está caindo no chão, né? Se a gente daqui a pouco começa a derrubar mais farinha do que está fazendo no bolo, tá com problema, né? Exatamente. Depois, se vocês quiserem, eu posso partilhar o nome do programa. Eu gostei muito dele. Você consegue ajustar para o português, também, então para aí você. Depois, se quiser. Ele tem uma programação assim toda dentro dele. E também é um custo razoável, né? Assim, um programa que custa, sei lá, $1.000 ao ano, nada disso. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer investimentos, né? Na parte de gestão, na parte de controles. A gente falando aqui de contratos e coisas, eu tenho um cliente que nós começamos a trabalhar e eu peguei o banco de dados dele de 2 anos, que, assim, banco de dados eram as propostas em papel que ele imprimia e guardava uma cópia, né? Enfim, e planilhei tudo aquilo, coloquei dentro de um banco de dados em Excel e a gente começou a ver a taxa de adesão, ou seja, a taxa de conversão das propostas que ele fazia, né? E aí, assim, dentro disso, depois nós segmentamos. E aí ele descobriu, por exemplo, que tinha um determinado nicho de mercado que pedia sempre proposta para ele e não aprovava, ou aprovava 1, 2 de 20 que pedia. Ou seja, ele estava sendo usado para quê? Para validar as outras propostas, né? Tipo, eu preciso ter 3 para comparar melhor, então aqui, ó, já recebi uma de 20, faz uma de 19,5 aí para mim, né? Então, e aí o que ele fez? Ele começou a cortar aqueles nichos e ele está ganhando tempo imenso para poder dedicar aos outros clientes. Então, às vezes são coisas que a gente não vê. Que tem mais chances de ser fechadas. Exatamente. Eu fui muito reticente, Andréia, no começo. Eu dizia para meu marido, não, mas calma, ainda estou no começo, o custo da advocacia em Portugal ele é alto. Eu tenho custo no Brasil também, que também não é barato. Mas, assim, daí depois eu vi que realmente eu sou uma só, né? Eu sou uma profissional só. Então, se eu não otimizar o meu tempo, então também eu não tenho aumento do meu rendimento, né? Então, assim, ele ficou na minha cabeça 1 ano, daí eu falei, tá bom, porque você sabe como é que é, programador é assim, né? Fica na cabeça da pessoa até a pessoa... Daí ele resolveu o problema, né? Daí a hora que eu disse sim, ele falou, então tá bom. Daí então já tá aqui. Exatamente. Mas gostei imenso, muito obrigada. Eu não me apresentei quando eu entrei, porque eu não queria interromper, mas estou aqui em Portugal, fico casada de quem precisar também. Ok. A Ana já está em Portugal, Ana? Já estou aqui há 3 anos. Também. Desde 2017 já. Sim. Depois entra lá no nosso WhatsApp. Já entrei. Já entrou? Que bom, que bom. Que bom, que aí a gente pode conversar mais. Com certeza, Priscila. E vou pedir o seu pão de mel, Priscila. Vai ser um prazer. E aí você coloca lá... A Ana faz parte da Desprevenidas, né?
Na verdade, eu fundei o Desprevenidas, né? Com as outras 3 pessoas, porque eu te conheço de lá. Eu compartilhei hoje lá o curso. Não sei se foi esse que você tinha. Não sei se foi. Foi? Por isso, Desprevenidas, André, indicação minha, hein? Viu? Muito bom. Exatamente. Então tá, gente. Mais alguém tem alguma colocação? Na próxima quarta-feira, não me lembro qual é que é o assunto da quarta empreendedora, que vergonha, deixa eu olhar já no meu computador aqui que eu digo para vocês. Agenda de eventos, dia 12. Mas olha, como é que eu não sei? Como organizar conteúdo para as redes sociais? Com quem está presente conosco? A dona Mariana, que estava aí avisando que tinha convidado a dona Ana, né? A doutora Ana, desculpa. Então, semana que vem, a gente vai estar com a Mariana conversando conosco. Mariana Abana aí para todo mundo que não te conhece ainda. Isso. Então, falando exatamente sobre isso, que é uma parte muito importante do nosso negócio, as redes sociais. Né? Hoje, por exemplo, eu chamei muita gente pelo WhatsApp, chamei muita gente pelo Facebook, chamei pelo Instagram, e a gente vê que, assim, é a nossa forma de se comunicar com o mundo. Só que a gente tem que se comunicar de forma correta, né? Então, isso é muito, muito importante. E a Mariana fica aí no meu pé, às vezes, Andréia, deixa eu entrar lá no Empreendedores Vencedores e trocar aquele logo que tá com uma cara feia. Né? E aí, quando eu vejo, não tá só a cara mudada, ela já trocou o que tá escrito no começo lá, né? Assim, por quê? Não, porque estava muito prolixo, a gente tem que ser mais... Então, assim, ela tem umas dicas muito, muito bacanas de como a gente trabalha as redes sociais, né? E, então, semana que vem já estão todos convidados aí, então, para participar. Logo em seguida, a gente começa a mandar os convites. Eu sei que, às vezes, posso fazer ser chato, vocês estão em 4, 5 grupos, eu mando 5, 6 vezes, mas, assim, é o único jeito que eu tenho de conseguir atingir mais gente e conseguir trazer mais gente para esse momento que eu acho que é bastante importante, né? Em que a gente troca a experiência, a gente conversa, tipo... A Gabriela está lá muito quietinha, mas eu sei que a Gabriela também, a doutora Gabriela, tem também essa questão de conseguir mensurar o preço dos serviços, como trabalha isso, como traz para dentro do fluxo de caixa, que o Hector também trouxe essa lembrança para a gente, né? Como é que depois a gente controla isso no realizado efetivamente. E isso já fica aqui de dica para mim que provavelmente, olha ali a Gábia, provavelmente o meu próximo intervenção numa quarta empreendedora vai ser com fluxo de caixa daí, que é para a gente dar uma sequência, né? Então, de minha parte, só agradecer muito a presença de vocês. Pedir desculpas Obrigado, de vez em Andréia. quando eu encho a caixa postal de vocês, mas é por momentos assim, né, que sempre vale a pena. Tá bom? Foi excelente. Falou, Andréia. Bom te ver. Muito obrigada, gente. Até o próximo. Beijinhos. Beijinhos. Muito obrigada. Obrigada.